Eu quero convidar a igreja aos Salmos 62. Nós vamos aqui apreciar somente os versículos 5, 6, 7 e 8. Salmos 62, versículo 5. Irmãos, o mundo tem falado para nós de uma felicidade. Tem anunciado uma liberdade ao povo, à humanidade. E observando o anúncio deste Espírito, nós podemos perceber que algo não está certo. Porque a felicidade que eles pregam não é a felicidade que a palavra de Deus diz para nós. A liberdade que eles anunciam, quando nós comparamos com as coisas de Deus, nós observamos que elas nos escravizam. Aonde estaria então a liberdade? O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, nós como povo de Deus, nós temos que compreender que só existe liberdade em Cristo. Nós só poderemos compreender as verdades de Deus se nós deixarmos que o Espírito Santo possa nos revelar por meio da palavra. Por isso é muito importante nós pedirmos que Deus possa abrir os nossos corações quando nós estivermos na igreja. Porque é o momento aonde Deus vai falar conosco, irmãos. É o momento onde o Espírito Santo pode nos abençoar. Aonde o Espírito do nosso Pai, ele vai nos revelar muitas coisas. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, o que você está passando, mas tenha certeza de uma coisa: o nosso Senhor sabe o que você vive. Ele sabe sim das suas necessidades. E Ele quer te abençoar mais do que você imagina. Deixa Ele realizar esta obra na tua vida. Deixa Ele se manifestar no seu coração. O salmista Davi, ele com muita profundidade, ele compreendeu que só poderia esperar em Deus. Por isso, no versículo 5 ele diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha força, a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Veja o que diz o salmista: espera somente em Deus. Só Ele pode fortalecer a nossa vida. Se nós queremos construir a nossa casa, claro que nós estamos falando de uma casa espiritual. Como dizia Jesus, nós temos que construir sobre uma rocha, irmãos. E não existe outra a não ser Jesus Cristo. O salmista, ele confirma para nós: se nós construirmos a nossa casa nesta rocha, nós vamos ter salvação. Porque nós estamos confiando no Senhor. Não seremos abalados. Veja bem, não quer dizer que as dificuldades não vão bater na nossa porta, elas baterão. Como disse o Senhor, os ventos, as tempestades, as dificuldades baterão sim na nossa casa. Mas se ela foi construída sobre esta rocha, irmãos, ela não vai cair. Ela vai permanecer para a vida eterna.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vejam que palavra poderosa, irmãos. Se existe uma glória, esta glória está em Deus. Se nós queremos depositar a nossa vida numa fortaleza, ela é Deus. Na figura de Jesus Cristo, irmãos, porque Ele é o nosso refúgio. E Ele está dizendo para nós, olha, confiai nele, ó povo. Que povo Ele está falando? Ele está se referindo ao povo de Deus, ao povo que foi separado. Este povo que somos nós, irmãos. Vamos confiar os nossos corações no Espírito do Senhor. Vamos derramar perante Ele a nossa vida. Porque Ele é o nosso refúgio. Que neste dia o Espírito de Deus, Ele possa ser derramado sobre as nossas vidas. Tirando tudo aquilo que não é bom do nosso coração, transformando a cada um de nós, abençoando as nossas vidas. Que Ele seja conosco agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, irmãs, como é bom mais uma semana estarmos reunidos na casa de Deus. É um momento muito especial para as nossas almas. É aqui e não lá fora. É aqui que o Senhor deseja apontar os nossos erros. É aqui, nesta casa, que o Senhor deseja transformar o nosso coração. É aqui, queridos, que o Senhor se manifesta no meio de nós, na sua casa, por meio da sua palavra santa e abençoada. Que Ele venha a nós, que Ele traga a sua cura, o seu poder no meio de nós nesta noite. E que possamos sair daqui, queridos, transformados. Diferente de como entramos, porque este é o poder que a palavra tem na nossa vida. O texto da exortação, neste dia, está na epístola de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Que tem por título Resistir às Paixões. A palavra no capítulo 4, versículo 1, ela vem tratar de um assunto muito grave. Acompanhe os irmãos. O texto inicia dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Queridos, a palavra nos instrui no primeiro momento falando a respeito dos conflitos, a respeito das disputas que tem entre os homens. Dentro das casas, nos relacionamentos, a todo lugar vemos
uma disputa pelos interesses próprios. Homens cheios de si, egoístas. Parece que esta palavra nos remete certamente ao sermão profético do Senhor, em que ele diz que no fim dos tempos haveriam homens cheios de si, incapazes de amar. Esta palavra, escrita pelo apóstolo, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas neste dia ela se faz muito mais atual. Com o chegar dos dias, assim como quando olhamos para o céu e vemos a tempestade se aproximando, por meio dos sinais poderemos saber que o dia do fim está próximo. E ele segue na instrução, no mesmo espírito, versículo 2, falando a respeito da natureza destes homens que estão perdidos, vaidosos, cheios de si. Ele diz: eles cobiçam e nada têm. Eles matam, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, por quê? Porque não pedis. Queridos, ainda que fôssemos homens bons, ainda que nos dedicássemos, nos esforçássemos, se dependesse de nós, no que depende de nós, como diria bem o Salmo 123, não importa quanto o melhor que seja o construtor e edificador da casa, não importa quanto mais atento seja o sentinela, se o Senhor não for com ele, as suas obras não valem de nada. O que ele fizer não vai permanecer, porque não tem a bênção de Deus. Vivemos, queridos, ao longo de nossos dias, das nossas semanas, buscando pelas nossas próprias forças uma vida ideal, uma vida perfeita. Mas o que o Espírito diz a nós, não temos nada, nunca vamos atingir nada, porque não pedimos a Deus. Este Senhor, Ele nos promete grandes coisas. O que falta na tua vida, irmão, são as coisas materiais. São as coisas materiais. Ele promete que nada nos faltará. Se até um pássaro Ele alimenta, diz o Senhor, quanto mais a nós, homens de pouca fé. O salmista diz que jamais viu um justo mendigar o pão. E as coisas espirituais, Ele pode nos dar, Ele pode nos conceder também. A paz, a mansidão, a temperança, tudo isso vem de Deus, queridos. O salmista, ele bem diz, como se o Senhor falasse conosco: instruir-te-ei, eu vou te instruir, guiar-te-ei, abençoar-te-ei, farei todas as coisas por você. É Deus que faz por nós, queridos. Enquanto insistirmos com as nossas próprias forças, em seguirmos, em lutarmos, vamos cair certamente. O Espírito nos convida a pedir a Deus tudo que temos falta, a tudo que necessitarmos, queridos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro de nós, possamos pedir ao Senhor, que Ele há de nos conceder. Não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, o Deus das estrelas, o Deus Altíssimo. E para concluir, versículos 3 e 4. Aqueles que não recebem, que pedem, insistem, mas parece que o Senhor não os ouve. Olha o que ele ensina no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras,
no sentido espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Queridos, é um convite que é feito a nós. Um convite a servir o nosso Senhor, o verdadeiro pastor nosso. É uma escolha, é uma opção que ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer essa decisão hoje, na minha vida. Posso optar pelo mundo, por viver de acordo com aquilo que eu acho certo. Tudo bem, você tem essa opção. Porém, se escolhermos o caminho do Senhor, como diz o Salmo 23, Ele há de nos consolar nas nossas dificuldades. Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir a águas tranquilas e a nossa vida vai ser abençoada eternamente. Que Ele nos ajude e que neste dia o Seu Espírito tome conta de nós, dos nossos lares, da nossa vida, para que possamos, queridos, verdadeiramente viver para este Deus. Amém. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos conceda a sua misericórdia, não leve em conta os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa indiferença, os nossos medos. O Senhor derrame sobre nós o seu amor, a sua bondade. E neste dia, que o Senhor Deus de Israel esteja presente no meio de nós. Que o seu Espírito alcance todos aqueles que estão recebendo nesse momento a divina palavra. Porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Do mesmo modo que o nosso corpo não sobrevive sem alimentar-se das comidas do mundo, a nossa alma não sobrevive se não se alimentar do Espírito de Deus. Porque saímos de Deus. Nós não nascemos no ventre de nossas mães. Nossas mães, elas geraram o nosso corpo. Mas a alma vem de Deus. A alma é divina. A alma é imortal. A alma foi criada quando todas as coisas foram criadas. E sobre este mundo, sobre esta humanidade, existe um poder maior que governa todas as coisas e que tem um grande plano para este mundo, irmãos. E neste plano implica tirar do mundo todo o sofrimento, injustiça e tragédia que todos os dias nós vemos acontecer na vida das pessoas. E essas coisas acontecem, irmãos, porque o homem, ele não conhece a profundidade de Deus. Ele não sabe das promessas. As igrejas que poderiam ajudar são instituições ainda muito limitadas no ponto de vista da eternidade, da grande obra de Deus para o universo. Mas o Senhor está se revelando em muitos lugares do mundo para dizer aos homens: vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. E o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, Ele pretende estabelecer uma aliança com
o seu povo. Uma aliança definitiva, não mais fundamentada na lei escrita sobre tábuas de pedra, mas leis que vão estar profundamente escritas no nosso coração. Esta aliança não passará. Nós precisamos tomar posse desse conhecimento e saber que nós somos divinos e que a morte, os infernos, a doença, eles não têm poder sobre nós. Precisamos receber de Deus as suas bênçãos em dias tão trabalhosos, incertos, inseguros, difíceis, como esses que nós estamos vivendo. Como disse a palavra da exortação hoje, a minha alma, ela só pode esperar no Senhor. De onde vem todo o bem, de onde sai todo o amor que Deus derrama sobre a sua criação. O Senhor estabelecerá sem dúvida uma grande aliança com o seu povo, e não mais será uma aliança de conflitos. Não seremos mais tratados com açoites se nós recebermos de bom grado o Senhor como nosso Salvador. E quando a palavra diz salvação, ela não está usando de uma metáfora, é que sem aceitarmos a verdade de Deus, que é a verdade eterna, a nossa alma vive perdida em si mesma. Nós continuaremos nos arrastando pela vida fora, vítimas do insucesso, das doenças, das tragédias e das coisas erradas, achando que nós somos pessoas destituídas de sorte, ou porque alguém nos fez algum mal, sem admitir que, na verdade, nós não aceitamos Deus conforme é necessário, para que Ele faça conosco uma aliança de paz. O Senhor não quer conflitar com você, mas se for necessário, Ele estabelece com você os conflitos. Já sabe quem vai perder. Você, meu irmão, você, minha irmã, o Senhor está falando com você. O Senhor estabelecerá uma aliança que vai durar para sempre. Ele vai fazer com que o seu povo se multiplique e Ele vai estar no nosso meio em espírito. E estabelecerá a sua moradia no meio de nós. Então o mundo será feliz. E então construiremos o mundo que todos sonhamos, de justiça, de moradia para todos, de comida para todos, onde as pessoas não vão ser exploradas por esses sistemas primitivos de vida que hoje estão na terra. Haja vista. Reconhecemos que é o melhor que o homem pôde fazer, mas não é suficiente para a saúde das nações, para que todos possam ser felizes. E nós sonhamos com um mundo melhor, não é por causa dos nossos sonhos, não, é porque são os sonhos de Deus. Não de um Deus que está prisioneiro de uma igreja, não de um Deus que tem algum representante inquestionável na face da terra, mas do Deus das estrelas. O Deus que está em todos os lugares, onipresente, onisciente, quer dizer, pode me atender a todo momento, porque está à minha disposição. O Deus, Criador de todas as coisas, está sempre do nosso lado. Como eu vou ignorar esse Deus? Como eu vou deixar de me interessar pelas suas propostas? Irmãos, esquece as religiões.
As religiões são um sistema de crença em coisas que você nem sempre precisa entender. Você não deve buscar Deus para não entender Deus. Deus quer se revelar a você. O Espírito quer te instruir para você saber da verdade. De quem você é e quais são os propósitos, quais são os planos de Deus para esta humanidade, independente de raça, independente de cor, irmãos. É para a humanidade. O mundo é do Senhor, as nações são do Senhor, todas as almas são do Senhor, tudo que existe é do Senhor. Como eu vou viver ignorando o Senhor? Eu não posso ser feliz sem meu Senhor. E a palavra de Deus, ela nos é dada para referência. Ela quer dizer quem somos e como nós devemos agir para estar em harmonia com Deus. Estar em paz com a consciência divina. Não estar em conflito com Deus. A maioria dos sofrimentos humanos, para não dizer todos, são provenientes da nossa pouca relação com a verdade de Deus. A gente acredita, mas nem sabe por que acredita. Porque todo mundo acredita, mas nós não sabemos qual é a boa, perfeita e santa vontade de Deus. E por isso nós sofremos. Vamos examinar um texto rápido para a conclusão da palavra deste dia. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, é o primeiro evangelho na escritura dos cristãos, chamada também de Novo Testamento. É uma nova aliança mesmo. O Senhor fez aqui o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. É bem possível que sejam as instruções mais preciosas do Senhor. Que estas sejam as instruções mais preciosas que o Filho de Deus deixou para nós. E na abertura, no capítulo 7, o título é bem interessante, é chamado O Juízo Temerário, que significa o juízo perigoso. É o julgamento que não se deve fazer. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que é que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês o galho que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando um galho no teu? É evidente, irmãos, que a palavra está nos instruindo acerca de conhecermos a nós mesmos. Antes de ver nas pessoas os seus defeitos, a primeira obrigação e tarefa é nós olharmos para os nossos próprios defeitos. É olharmos para nós mesmos. Nós precisamos conhecer a nós. O Senhor diz, tira primeiro a trave, o galho que está no teu olho, versículo 5. Então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Não significa que você não deve se importar com a maneira equivocada de vida do teu irmão, as coisas que ele está fazendo. Você deve se importar e deve ajudá-lo, mas primeiro,
cuida dos teus próprios defeitos. É conhecer a nós mesmos, irmãos. E essa instrução, ela não é apenas para que você tenha uma boa educação. Não se trata disso, irmão. Não se trata disso. Você está sendo preparado porque você faz parte do plano de Deus para o futuro desta humanidade. Nós somos deuses e nós somos imortais. Deus está elaborando, preparando, trabalhando a sua alma para que você possa viver muitas experiências de felicidade, de realizações que você não pode nem imaginar. Quando nós falamos acerca dos males das pessoas, mas não olhamos para os nossos, o Senhor nos classifica de hipócritas. Hipocrisia isso, irmãos. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade hipócrita, uma sociedade de aparências, uma sociedade podre por dentro. Dizia Jesus, é como o túmulo, bonito por fora, pintado de branquinho, mas dentro está cheio de imundície, de podridão. Isso quer dizer, nós precisamos ser verdadeiros, ser sinceros. Não adianta nós sermos bonitos por fora, irmãos. E por dentro nós sermos cheios de sujeira. Porque a nossa realidade, ela não se constitui da vida aparente, ela se constitui da nossa vida interna, da vida que as pessoas não vê. A realidade, o poder que governa a vida, ele olha para dentro de nós e determina os fatos que vão se passar. Não olha para a nossa vida aparente. Ele não olha para as nossas obras exteriores. Mas olha dentro do nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser sincero. Perfeito não, mas sincero. O Senhor, no versículo 6, ele fala sobre as pérolas que muitas vezes nós entregamos aos porcos. A imagem é forte. 2/3 da humanidade não pode entender isso que eu estou dizendo. O que nós sabemos que Deus revelou a nós é uma preciosidade. Isso é um tesouro. A palavra de Deus diz que na crise do fim do mundo, 2/3 da humanidade será levado embora. Embora. Por quê? Porque não entendem esta riqueza, esta preciosidade que revela aquilo que o homem nunca soube. Quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo no mundo, para onde vamos. A grandiosidade da obra de Deus que está aí fora. Que os cientistas procuram investigar, saber, olhar com os telescópios para poder entender os mistérios. Este livro aqui, ó, diz sobre todos esses mistérios. É uma preciosidade, nós não devemos falar dessa preciosidade a qualquer pessoa. São pérolas. Temos que pedir a Deus que nos ajude a encontrar os corações a quem se destinam essas pérolas, esta palavra, esta boa, santa e abençoada revelação. Que coisa maravilhosa nós sabermos que a morte não tem poder sobre nós. Não temos mais medo da morte. Não temos mais medo do diabo. Porque somos da luz. Não somos das trevas. Quando o Senhor diz não adultere, é para que você não fira a sua própria consciência. Não minta, é porque a gente não pode viver de aparência, diz o Senhor. Não tenha inveja, é porque cada alma precisa construir a sua própria realidade. Ela não pode viver da realidade do outro. Honra o seu pai e sua mãe, você precisa preservar a experiência adquirida pelos seus pais. Hoje os velhos foram colocados nos asilos.
Pior, transformaram os velhos num bando de crianças. Dizem que eles têm que dançar e se divertir, brincar, até que eles morram. A experiência deles, que é o que de mais valioso nós poderíamos aproveitar, foi esquecida por uma tal de modernidade. Quando o Senhor diz para você honrar seu pai e sua mãe, é que a experiência deles precisa ser preservada, para que vocês enriqueçam as próprias experiências. Quando o Senhor diz para a gente não roubar, é que a gente não pode tomar posse de algo que a gente não conquistou com o nosso trabalho honesto. Uma sociedade onde as pessoas tomam posse das coisas que não são delas, não pode subsistir, irmãos. Quando o Senhor diz para a gente não matar, é porque só Ele tem direito de tirar a vida que deu. Só o Senhor é Deus. O Senhor só quer o nosso bem. Quer dizer, o fardo do Senhor é leve. Existem algumas religiões e seitas que instituem uma série de condutas para as pessoas, cuidando do seu vestir, do seu pentear, do seu comer, do seu ir, do seu vir, como se isso fosse a vontade de Deus, mas essa não é a vontade do nosso Deus. Aquele que está sob o império do Espírito de Deus, sabe muito bem aquilo que não convém. Se estamos com Deus, ninguém precisa dizer para nós o que é o mal. O Senhor quer estabelecer definitivamente no nosso coração o seu reino. E se isso acontecer, nunca mais nós vamos voltar atrás. São pérolas, são riquezas que o homem do mundo, o homem que só pensa em gozar a vida terrena, os prazeres da vida material, sem se importar com os outros, sem se importar com ninguém, eles não podem entender, nem receber essas pérolas. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles as pisem e voltando-se vos despedacem. Tenhamos cuidado e vigilância, porque não estamos no jardim do Senhor. O príncipe do mundo é Satanás. E muitos homens vivem em comunhão com ele. Redobremos as nossas vigilâncias, os nossos cuidados, porque os dias são maus. Eles vão passar, assim como passam as tempestades. Até que o reino chegue, até que o novo mundo se estabeleça, sejamos nós todos cuidadosos, guardando-nos em oração, e sempre que possível, estejamos em comunhão, unindo-nos uns aos outros, diante da palavra, diante da oração, diante da boa obra. É isso o que o Senhor nos recomenda e espera de nós que somos o seu povo. Que a paz dele esteja sobre todos nós, que o poder do Espírito Santo repouse sobre todos os irmãos e as irmãs, para curá-los das suas enfermidades, para espantar dos vossos corações as preocupações indevidas com o futuro. O futuro pertence ao Senhor. O futuro é o Senhor. Nós precisamos ter confiança plena no Senhor, Deus de Israel. Ele é maravilhoso, não deixará nenhum de nós em falta, com nada do que é necessário. Confiemos firmemente e nos guardemos, porque somos os santos do Senhor. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Amém.